Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Olá pessoal, a nossa aula de conhecimentos bancários do dia de hoje vai falar a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, uma inovação extremamente importante, rica em detalhes e que é referência internacional dentro de um trinômio: liberdade, privacidade e consentimento. Então vamos tentar entender um pouquinho as características gerais dessa Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entra no Brasil basicamente para disciplinar os agentes que atuam dentro do meio virtual e também aqueles que são detentores, de coleta ou de tratamento de dados, do seu armazenamento, claro, eventualmente da transferência desses dados entre os agentes econômicos e a maneira pela qual são utilizados esses dados, que podem servir para aspectos positivos, como, por exemplo, identificar o perfil do cliente, se esse cliente tem um perfil de investidor, se ele é conservador, agressivo, ou se ele é moderado, se ele tem interesse, por exemplo, em previdência complementar aberta, ou ainda se esse cliente se interessa por seguro, e qual seguro? Seguro de residência, seguro de carro, seguro de vida e por aí vai. E isso me permite, em tese, através do Big Data, que é aquele sistema de coleta e tratamento de informações, dar um produto mais personalizado ao meu cliente. Porém, isso implica claramente, de um outro lado, a responsabilidade pela coleta e tratamento desses dados e, sobretudo, a cibersegurança. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito clara quanto a isso, Independente da culpa ou do dolo, a empresa que coleta, armazena, trata, coordena, distribui, faz uso de dados dos usuários, e aí não importa se pessoa física ou jurídica, mas de maneira muito especial de pessoa física, ela é responsável por esses dados. E, portanto, o caso da má utilização, do vazamento de dados, da utilização indevida desses dados, tem uma responsabilidade independente da culpa ou do dolo. Lembrando que a culpa é quando a empresa não teve a intenção na má utilização do dado, no vazamento ou no tratamento inadequado deste. Porém, do outro lado, eu tenho o dolo, ou seja, quando houve a intenção de vazamento ou ainda, por inépcia da empresa houve o vazamento, inclusive por atuação de terceiros e colaboradores ou ainda o mau uso daquele dado que não for autorizado. Nesse caso, havendo dolo, tanto quanto a culpa, há uma responsabilidade civil e há, em alguns casos, até a responsabilidade criminal. Então, a gente vai botar aqui alguns dados no quadro para você, para a gente começar a falar da Lei Geral de Proteção de Dados. Beleza? Vem para cá. Então, quando a gente analisa a nossa LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, nos chama a atenção, logo de cara, um binômio que nós chamamos de liberdade e, do outro lado, a privacidade. Lembrando que nessa liberdade nós temos também o princípio do consentimento. Alguns autores, inclusive, trabalham com o tema da liberdade como um item à parte do próprio consentimento e, do outro lado, o direito óbvio à privacidade. No que diz respeito à liberdade, ao consentimento, é importante lembrar que é facultado ao agente autorizar a utilização dos seus dados, a sua coleta e o seu tratamento, bem como solicitar a exclusão dos seus dados. Da mesma forma que é facultado na liberdade a revogação da autorização. Revogação da autorização para coleta, tratamento e armazenamento
dos seus dados, bem como está previsto na liberdade a hipótese da transferência dos dados para outro fornecedor. Então, aqui, a transferência dos dados para outro fornecedor. Então, nesse sentido, a primeira parte, fornecedor. A primeira parte, da LGPD, ela trata exatamente de um grande trinômio, Liberdade, consentimento, que alguns autores trabalham de maneira separada ou de maneira conjunta, e o critério da privacidade. Portanto, ao agente é facultado, autorizar ou não a utilização dos seus dados, a coleta, tratamento e armazenamento. Por um outro lado, a exclusão dos seus dados, a revogação da autorização ou a transferência dos dados para outro fornecedor. Lembrando, que eu estou falando aqui basicamente da coleta, do tratamento e do armazenamento desses dados. Portanto, de novo, formando um trinômio. Toda aquela empresa que eventualmente coleta, faz tratamento e ou armazena esses dados tem a responsabilidade, óbvio, pela cibersegurança desses dados. Eles não podem ser vazados, utilizados indevidamente, sem o consentimento e conhecimento daquele que é o portador do próprio dado, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E isso importa numa responsabilidade civil e ou criminal. Lembrando que a LGPD ela também é muito clara a respeito da coleta, tratamento e armazenamento de dados que são considerados sensíveis. Por exemplo, como a orientação sexual, a orientação política, eventualmente a raça, o estado de saúde de determinada pessoa ou a que agrupamento religioso ou não ela frequenta ou milita. Então, esses dados são considerados dados extremamente sensíveis e que, via de regra, não podem ser coletados, armazenados ou tratados pela instituição. Da mesma maneira que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito clara a respeito de dados que deve ser tomado muita atenção, de dados que são coletados, tratados e armazenados, de crianças e também de adolescentes. Perfeito? Então vem para cá, vamos tentar entender. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa Lei 13.709 de 2018, tem como principal objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Também tem como foco a criação de um cenário de segurança jurídica com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção de dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil de acordo com um parâmetro internacional existente. O que significa dizer, que mesmo o estrangeiro que estando temporária ou de maneira fixa em território nacional é abrangido pela LGPD, ou seja, os seus dados só podem ser coletados, tratados e armazenados com o seu consentimento. Ele pode pedir a exclusão a qualquer tempo, de maneira tempestiva dos seus dados. Ele pode revogar de maneira tempestiva a autorização para a coleta dos seus dados e ele pode determinar a transferência dos seus dados para um outro provedor qualquer. Perfeito? Continuando. A lei define que são dados pessoais e explica que alguns deles estão sujeitos a cuidados ainda mais específicos, como dados pessoais sensíveis e dados pessoais sobre crianças e adolescentes. Esclarece ainda que todos os dados tratados, tanto no meio físico quanto no meio digital, estão sujeitos à regulação. Além disso, a LGPD estabelece que não importa a sede de uma organização ou o centro de dados dela estarem localizados no Brasil ou no exterior. Se há processamento de informações sobre pessoas brasileiras ou não que estão no território nacional, a LGPD
deve ser observada, o que inclui, obviamente, a coleta, hospedagem e tratamento de informações por empresas que não estão sediadas em território nacional, mas que coletam esses dados em território nacional, seja de cidadão brasileiro ou estrangeiro, que resida definitivamente aqui ou que esteja apenas de passagem pelo território nacional, como os turistas. E mais, a LGPD constitui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a quem cabe normatizar e fiscalizar a forma com a qual as instituições coletam, tratam e, obviamente, armazenam os dados de brasileiros ou de estrangeiros que aqui estiverem. Perfeito? Olha para cá. A lei autoriza o compartilhamento de dados pessoais com organismos internacionais e com outros países, desde que os requisitos nela estabelecidos estejam cumpridos, como, por exemplo, o consentimento. Na LGPD, o consentimento do titular de dados é considerado elemento essencial para o tratamento, regra excepcionada nos casos previstos do artigo 11, segundo da lei. Então, nesse caso, há exceção, professor? Há uma exceção na coleta, tratamento e armazenamento daqueles que são, enfim, fiscalizados ou que respondem a processo ou estão em fase de investigação pela autoridade pública constituída. Nesse caso, o Ministério Público, a atividade policial, os órgãos de controle, como o Comitê de Atividades Financeiras, dentre outros. Então, nesse caso, não há necessidade do consentimento, porque ali se objetiva, claro, a coleta, tratamento e armazenamento de informações para verificação da ocorrência de ilícitos, de crimes que possam ser praticados em território nacional. Legal? Continuando. A lei traz garantias ao cidadão, como, por exemplo, poder solicitar que seus dados pessoais sejam excluídos, revogar o consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. O tratamento de dados deve ser feito levando em conta alguns requisitos, como, por exemplo, a finalidade e a necessidade a serem previamente acertados e informados ao titular daquele dado. Para fiscalizar e aplicar penalidades pelo descumprimento da LGPD, o Brasil conta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. A instituição terá a tarefa de regular e de orientar preventivamente sobre como aplicar a lei. No entanto, não basta a NPD. É por isso que a Lei Geral de Proteção de Dados também prevê a existência de agentes de tratamento de dados e estipula as suas funções nas organizações, como o controlador, que toma as decisões sobre o tratamento, o operador, que realiza o tratamento em nome do controlador, e o encarregado, que interage com os titulares dos dados pessoais e, claro, a autoridade nacional. E assim, com relação à administração de risco e falha, o responsável por gerir os dados pessoais também deve redigir normas de governança, adotar medidas preventivas de segurança, replicar boas práticas e certificações existentes no mercado, elaborar plano de contingência em caso de vazamento ou má utilização dos dados, fazer auditoria, resolver incidente com agilidade, com aviso imediato ao detentor dos dados sobre eventuais violações à ANPD e, claro, aos indivíduos afetados. As falhas de segurança, independente do dolo ou da culpa, podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no Brasil, limitados a 50 milhões por infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a gravidade da falha e enviará alertas e orientações antes de aplicar as sanções às organizações. Então, lembrando, os seguintes princípios devem ser observados na hora
de tratar dados pessoais, a realização de tratamento com propósito legítimo, específico, explícito, informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior, de forma incompatível com essas finalidades. E aí, qual é a questão? A finalidade é a realização do tratamento com propósito legítimo, específico, explícito e informado ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior, de forma incompatível com essa finalidade. A adequação, que é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. A necessidade, que é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência de dados pertinentes, proporcionais ou não excessivos, em relação às finalidades do tratamento de dados. O livre acesso, que é a garantia aos titulares da consulta facilitada e gratuita sobre a forma e duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Qualidade de dados, a garantia aos titulares da exatidão, clareza, relevância e atualização de dados de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. A transparência, garantia aos titulares de informações claras e precisas, facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e respectivo agente de tratamento, observados segredos comercial e industrial. Segurança, utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. A prevenção, a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Princípio da não discriminação, a impossibilidade da realização de tratamentos para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos, e a responsabilização e prestação de contas. A demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. E aí, é considerado dado pessoal qualquer informação que permita identificar, direta ou indiretamente, uma pessoa que esteja viva, tais como nome, registro geral, CPF, gênero, data e local de nascimento, mas também o telefone, endereço residencial, mesmo que esse seja obtido via GPS. Isso porque muitos sites pedem lá a permissão para identificar a localidade via GPS através do IP, do protocolo de internet do aparelho. Tudo bem? Isso também se faz mediante retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábito de consumo, preferência de lazer, o endereço de IP e, claro, através de cookies. E aí, com isso, a lei estabelece regra clara sobre a obtenção e manutenção do dado dos brasileiros e pessoas que estiverem em território nacional, sejam estes adquiridos virtualmente ou por meio convencional. A coleta deve ser feita sempre com o consentimento do usuário, com exceção nos casos de mandado judicial ou para garantir a segurança pública ou de Estado, ou no caso de investigação criminal. Ficou determinado que dados sensíveis como origem racial, convicção religiosa, opinião política, preferência sexual, estado de saúde, entre outros, são classificados como restritos e não poderão ser utilizados para fins que os exponham a situações discriminatórias e que devem ser protegidos. Portanto,
assim como dados médicos não podem ser utilizados para fins comerciais, a menos que o usuário autorize. Entre os pontos principais está a determinação de que o uso de dados exige consentimento do titular, que deve ter acesso às suas informações que estiverem sendo mantidas por uma empresa, e as empresas de dados deverão preservar a privacidade das pessoas, coletar somente aqueles que forem necessários aos serviços prestados, bem como informar em uma linguagem compreensível a política de proteção de dados. Em caso de invasão de dados, o cliente deve ser notificado imediatamente. E, além disso, os titulares dos dados podem corrigir os seus dados que estiverem em posse de uma empresa. Finalmente, após o término da relação entre cliente e empresa, os dados devem ser obrigatoriamente excluídos. A lei também estabelece que dados de criança poderão ser tratados apenas com o consentimento dos pais. A transferência internacional de dados só poderá ser feita a países que contenham um nível considerado adequado de proteção de dados e as empresas que descumprirem a lei, multadas em 2% do faturamento, limitado a 50 milhões por infração. E aí, segundo o artigo 5º da LGPD, dados no direito digital podem significar o dado pessoal, a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou o dado anonimizado, dado relativo a titular, que não possa ser identificado, considerando a utilização dos meios razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento, ou dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde e à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado à pessoa natural. Perfeito? Lei 12.846 de 2013 e o Decreto 11.129 de 2022, legislação anticorrupção. Então, a Lei 12.846 de 2013 é aquele que dispõe sobre a responsabilização, tanto administrativa quanto civil, de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Então, aqui eu chamo a sua atenção para duas questões fundamentais. Primeiro, que a lei trata da responsabilização administrativa e civil, o que significa dizer, de maneira muito clara, que não obstante a responsabilidade administrativa, pode haver uma responsabilização civil e até criminal, a quem cabe, claro, ao Poder Judiciário julgar. Mas na esfera administrativa, pode haver decisão do ente governamental que eventualmente for vítima de uma ação de corrupção, seja pelos próprios agentes, seja por empresas que buscam obter contratos privilegiados com o ente governamental através de atos de corrupção. O ponto para chamar a atenção também é que aqui também se refere, àquilo que nós chamamos de administração pública estrangeira e, portanto, eu estou qualificando atos de corrupção que possam acontecer também em órgãos de Estado de outros países que estejam estabelecidos no Brasil. Legal? Então vem para cá, vamos conferir. Então, no artigo 1º, ele fala assim: esta lei dispõe da responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, seja essa administração nacional ou administração estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se o disposto nessa lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como quaisquer fundações, associações
de entidades ou pessoas, sociedades estrangeiras que tenham sede, filial ou representação em território brasileiro, constituída de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Então ele inclui aqui não só as empresas a qualquer título, mas também fundações, associações e organizações diversas que possam estar presentes em território nacional, ainda que temporariamente, por uma razão óbvia, né? Eu posso ter uma instituição que eventualmente não tem um caráter meramente empresarial, que pode ser, por exemplo, uma fundação ou associação, mas que pratica atos de corrupção ativa e passiva contra a administração pública brasileira ou estrangeira aqui sediada. Lembrando que cada país é soberano e, portanto, eu não posso impor um regramento a outro país que não o meu. Mas, mesmo que temporariamente se estabeleça em território nacional, é passível, portanto, de averiguação, julgamento e punição. Perfeito? Voltando. Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente no âmbito administrativo e civil por ato lesivo previsto nessa lei, praticado em seu interesse ou benefício exclusivo ou não. Artigo 3º. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. O que significa dizer o óbvio, né? Independente da responsabilização administrativa e civil da pessoa jurídica, existe uma responsabilização que pode ser administrativa, civil e penal contra aquele dirigente, contra aquele associado que eventualmente praticou o ato de forma dolosa ou até de forma culposa, sem ter a intenção, mas que tenha gerado resultado objetivo num ato de corrupção. Perfeito? Então, não obstante a punibilidade da pessoa jurídica, cabe também, eventualmente, a responsabilização da pessoa natural, da pessoa física. Ok? Continuando. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referidas no caput. Então, o inverso também é verdadeiro. Mesmo que eu puna a pessoa física, eu irei punir, né, se responsabilizada, a pessoa jurídica. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos, claro, na medida da sua própria culpabilidade. E aí ele fala dos atos lesivos à administração pública. Artigo 5º. Constituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para fins desta lei, todos aqueles praticados por pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública, e lembrando que esses princípios, né, são aqueles princípios do mnemônico LIMP, que diz respeito, né, ao princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, e também contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos. Portanto, prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Então, observe que o simples ato de prometer vantagem indevida é caracterizada como ato de corrupção ativa, tudo bem? E aquele que recebe a promessa, corrupção passiva. Continuando.
comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer ato ou modo subvencionar a prática de atos ilícitos previstos nessa lei, comprovadamente utilizar-se de interposta, pessoa física ou jurídica, para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Isso porque é muito comum a utilização de intermediários para negociar vantagem indevida contra a administração pública, aliciando funcionários públicos ou aqueles que ocupam cargo de chefia e direção na condição de comissionados, ou até mesmo do próprio agente político, que é o dirigente daquele segmento. Então, nesse caso, nem que eu não atue de maneira direta, mas eu posso fazê-lo através de representantes de maneira direta, e aí, ao propor, ao financiar, ao, de alguma forma, tentar aliciar aquele agente para ato de corrupção, será enquadrado exatamente pela lei. Então, no tocante a licitações e contratos, frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público, impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público, afastar ou procurar afastar licitante por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo e, claro, fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. Então, o que ele está colocando é que qualquer mecanismo que busque, por exemplo, afastar concorrente, diminuir a competição numa licitação pública, fraudá-la de maneira direta ou indireta, criar obstáculos à participação de outros agentes no processo licitatório, buscar mecanismos subterfúgios para impedir que a ampla concorrência se dê dentro de uma licitação ou contrato público, caracteriza-se claramente como fraude e, portanto, é uma ação de corrupção. Perfeito? Enquadrado pela lei. Criar de modo fraudulento ou irregular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo, obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento, de modificação ou prorrogação de contrato celebrado com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Isso porque um dos mecanismos muito utilizados pelos fraudadores é fazer o famoso aditamento de contrato ou alegar um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de maneira fraudulenta para obter mais recursos por parte do Estado, para obter a prorrogação de contrato, elevação de determinados valores contra a administração pública, que representa um atentado à prestação de serviço em direção ao cidadão contribuinte e é lesivo à própria administração pública, porque muitas vezes retira recursos desse agente para aditamento de contrato ou para cobrimento de desequilíbrio econômico-financeiro que não ocorrera de fato e que não tinha previsão contratual. Ok? Continuando. Dificultar a atividade de investigação ou de fiscalização de órgãos, entidades e agentes públicos, ou ainda intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e de órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Considera-se a administração pública estrangeira, os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como
às pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro. E aí é preciso que fique claro, né, que a atividade aqui em relação à agência reguladora é algo que a gente conhece na literatura como teoria da captura, onde o ente regulado, ele captura o ente regulador, seja através de promessa, ou seja através de corrupção direta, do emprego indireto, né, de familiares ou de representantes daqueles que são corrompidos dentro do ente governamental ou da agência reguladora, para poder oferecer qualquer tipo de vantagem numa regulação que atenda aos interesses do regulado e não do cidadão contribuinte e não da administração pública. Ok? Voltando. Da responsabilização administrativa. Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível sua estimação. A publicação extraordinária de decisão condenatória, a aplicação de sanção prevista nesse artigo não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. Na hipótese do inciso 1º do caput, caso não seja possível utilizar o critério do valor do faturamento bruto da pessoa jurídica, a multa será de R$ 6.000 a R$ 60 milhões. E aqui vem os acordos de leniência. A pergunta é, professor, o que é um acordo de leniência, né? Um acordo de leniência, abre aspas, é uma delação premiada das empresas, onde as empresas reconhecem perante a administração pública que cometeram atos de corrupção, que cometeram atos contra o sistema licitatório de contratos públicos, que cometeram atos, né, que foram lesivos ao regime concorrencial dentro da contratação pública e que, portanto, auferiram vantagem ou recursos indevidos de maneira claramente corruptiva. E, nesse sentido, essas empresas, além de reparar o dano na integralidade do dano causado, elas podem ter uma redução de multa e podem ser habilitadas, num outro momento, a voltar a contratar com um ente governamental, indicando de maneira muito clara quais foram os atos cometidos, quem dele participou de maneira individualizada, para que a responsabilização possa então ocorrer. Olhe para cá. Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte a identificação dos demais envolvidos na infração quando couber, a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito da apuração. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2º do artigo 6º, no inciso 4º do artigo 19 e reduzirá em até 2/3 o valor da multa aplicável. Porém, o acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. A CGU, Controladoria Geral da União, é órgão competente para celebrar os acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. E aí vem o decreto de 11 de julho de 2022,
que regulamenta a Lei 12.846, né? Que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoa jurídica pela prática de ato contra a administração pública nacional ou estrangeira. E é o que diz o artigo 1º, né? Este decreto regulamenta a responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, de que trata a Lei 12.846 de 2013. E aí, lá no parágrafo 1º, ele diz: aplica-se aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Então, mesmo que o ato, né, contra a administração pública estrangeira seja realizada no exterior por filial de empresa brasileira, a responsabilização se dará em território nacional, ok? Entra em ato de corrupção. No todo ou em parte, no território nacional, ou que nele produzam ou possam produzir efeitos, ou no exterior, quando praticados contra a administração nacional, são passíveis de responsabilização nos termos do disposto da Lei 12.846, pessoa jurídica que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituído de fato ou de direito. Artigo 2º. A apuração da responsabilidade administrativa de pessoa jurídica decorrente do exercício do poder sancionador da administração pública será efetuada por processo administrativo de responsabilização ou por acordo de leniência. No artigo 31, que é outro importante, ele diz: no âmbito da administração pública federal direta, inclusive nas hipóteses de que tratam os artigos 17 e 18, a atuação judicial será exercida pela Procuradoria-Geral da União, observadas as atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição e cobrança de créditos da União inscritos na dívida ativa. Parágrafo único. No âmbito das autarquias e das fundações públicas federais, a atuação será exercida pela Procuradoria-Geral Federal, inclusive no que se refere à multa administrativa aplicada pelo processo, né, de apuração de responsabilidade, respeitada a competência da Procuradoria-Geral do Banco Central. E aí, do acordo de leniência, artigo 32. O acordo de leniência é ato administrativo negocial decorrente do exercício do poder sancionador do Estado que visa a responsabilização de pessoa jurídica pela prática de atos lesivos contra a administração pública nacional ou estrangeira. O acordo de leniência buscará, nos termos da lei, o incremento da capacidade investigativa. O objetivo é chegar a todos aqueles que participaram do ato de corrupção por delação, a potencialização da capacidade estatal da recuperação de ativos e o fomento da cultura da integridade dentro do setor privado. E aí ele fala do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o famoso SEIS, que conterá informações referentes a sanções administrativas imposta à pessoa física e jurídica que implique restrição do direito de participar de licitações ou celebrar contratos com a administração pública de qualquer esfera federativa, entre as quais, então, a criação do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas
são empresas inidôneas ou suspensas, são aquelas que não podem contratar com a administração pública, seja a administração pública direta ou indireta, nas 3 esferas, portanto, do poder federal, estadual e municipal, independente da origem do ilícito ocorrido. Então, nesse caso, elas estão fora da contratação com o ente governamental, ok? E aqui ele diz assim: suspensão temporária da participação de licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme disposto no inciso 3º do caput do artigo 87 da Lei 8666 de junho de 93. Declaração de inedoneidade para participar e contratar com a administração pública, disposto no inciso 4º do caput do artigo 87 da Lei 8666 de 93 e no inciso 4º do caput do artigo 156 da Lei 14.133 de 2021, impedimento de licitar e contratar com a União, com os estados, com o Distrito Federal e os municípios, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, conforme o caput do artigo 33 da Lei 12.527. Declaração de inidoneidade para licitar também em relação à Lei 12.527. E aí ele continua, com a Lei 8.443, mas também a proibição de contratar com o poder público mediante a Lei 849/8429, a proibição de contratar ou de participar de licitação conforme a Lei 9.605, declaração de inedoneidade, a partir do combinado, entre o artigo 78A e o 78I da Lei 10.233, e ele afirma, finalmente, poderão ser registrados no cadastro de empresas inidôneas e suspensas outras sanções que impliquem a restrição do direito de participar de licitações ou de celebrar contratos com a administração pública, ainda que não sejam de natureza administrativa, que sejam, por exemplo, de natureza civil ou criminal. Perfeito? Pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço forte para você e bons estudos. Aí, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material está aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!